Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, que se encontra aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, eu quero fazer um alerta a você, irmã, pedir para que consagrem vossas vidas, se esforcem. Não deixem de buscar o Senhor, porque próximo está o arrebatamento da igreja. Busquem ao Senhor, consagrem vossas vidas, para que possamos viver com o nosso Jesus eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, segundo Reis, capítulo 1, eu vou ler 8 versículos da palavra do Senhor. Uma leitura um pouco longa, né? Mas é necessário para que entendamos o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há de voltar-te? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Amém? Queridos, uma palavra maravilhosa, né? Onde nós vemos aqui o profeta Elias combatendo a idolatria no Reino do Norte, em Israel. Quando nós pegamos ali o 1 Reis, no capítulo 17, nós iremos ver o chamado desse profeta, que através do seu chamado, um marco é estabelecido na Bíblia, né? Há um marco estabelecido desde o chamado de Elias. Por isso Elias ele é visto como, digamos assim, o representante do ministério profético na Bíblia Sagrada, dentro de Israel. Um homem simples, um homem que veio de uma cidade chamada Tisbe, né? Conhecido como Tisbita, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim que Elias era um homem normal, ou seja, um homem de carne e osso, sangue, né? Mas que ele orou e por 3 anos e meio não choveu em Israel. Então percebe-se que verdadeiramente este homem ele tinha uma intimidade com Deus. Era um profeta que verdadeiramente cumpria o chamado, cumpria o seu ministério. Elias não recuava. No capítulo 17 de 1 Reis, quando o Senhor o chama, Israel mergulhado em uma idolatria a Baal, né, tinha apostatado do Deus vivo, o Senhor manda-o profetizar diretamente para o rei, para Acabe. Vai lá e profetiza para Acabe, né? E ele vai e profetiza para o rei que não choveria em Israel, segundo a sua palavra, e nem orvalho cairia. Nós já ministramos esta mensagem em outra oportunidade. E o que aconteceu realmente não choveu nem orvalho caiu em Israel. Você vai observar que houve uma fome muito grande na região de Samaria, no Reino do Norte, por causa da profecia de Elias. Mas era um homem que entregava o que Deus mandava ele entregar, né?
Hoje o que acontece? Tem muitos profetas, você abre o Facebook, tem pessoas que eu sou profeta, é tanto dos profetas, meu irmão, é tanta dos homens se intitulando profeta, tem uns que se vestem até com um saco, né? Coloca uma roupa representando ali humildade, é uma espécie de um saco que eles se vestem ali para dizer que são profetas. Olha, pelo amor de Deus, amados, hoje para a igreja, né, o apóstolo Paulo vai citar ali 1 Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios, né, que o dom de profecia, ele exorta, edifica e consola a igreja, que é o dom que nós devemos procurar, é o dom de profecia, que é superior ao dom de línguas, né? Sem profecia, a igreja empobrece, mas tem que ser profeta do Senhor, meu irmão. E outra coisa que nós devemos levar em consideração, que Deus, ele não levanta profeta em tempos de bonança, ele vai levantar profetas em tempos de apostasia, em tempos de pecado, onde o povo do Senhor apostata da fé ao verdadeiro Deus. Aí o Senhor levanta os seus profetas, como ele levantou Elias, como ele levantou Ezequiel na Babilônia, como ele colocou Daniel dentro da Babilônia, dentro do palácio ali de Nabucodonosor. É dessa forma que Deus trabalha. O profeta, ele é preparado por Deus. O profeta, quando ele abre a boca, o Senhor está garantindo que aquilo que ele falou vai se cumprir, porque ele fala pelo Espírito de Deus, ele é boca de Deus na terra. Não esses profetas que estão se titulando aí no Facebook, né, pedindo dinheiro. Eu vi um desses, já falei antes, repito, um garotinho, eu quero orar pela sua empresa. Ora, vai te converter, jovem. Você está sendo muito mal instruído. Você tem que orar pelas almas, não é pela empresa. E já mandando o Pix para ganhar dinheiro. O profeta do Senhor, ele está preocupado com o povo, com as almas. O profeta do Senhor, ele tem um compromisso com o céu. Você vê a história de Elias, você vai entender o que nós estamos ministrando aqui. Este homem, ele prega no Reino do Norte e ele combate a idolatria. Aquilo que estava dentro do Reino do Norte. Você vai ver que depois da morte de Acabe, o filho de Acabe, como diz o texto, né? Acasias, ele vai reinar, filho de Acabe e Jezabel. E na verdade, Jezabel era uma feiticeira, filha de um rei sírio-fenício chamado Etibal. Etibal significa consagrado a Baal, e Jezabel, o nome Jezabel significa noiva ou esposa de Baal. Então Jezabel, ela foi consagrada desde cedo a um demônio, a Baal. Que, amados, o que há por trás da idolatria são demônios. E quando eu falo em idolatria, não vá você pensando, né, que eu estou apenas falando dos ídolos, né, que nós vimos, nós observamos algumas pessoas adorarem aqueles seres inanimados. Não. A idolatria é quando você para de crer no Senhor e coloca, vamos supor, o dinheiro acima de tudo. É uma idolatria. Você quer dinheiro, você ama o dinheiro. Você passa a não se importar para as coisas de Deus. Outra coisa, quando você deixa Deus e escolhe um homem, um pastor, vou ser bem sincero, um pastor como seu ídolo. Aí o pastor pode se prostituir, o pastor ele pode se drogar, o pastor ele pode roubar, ele pode enganar, e você abre a boca e diz assim: não sou eu que vou julgar, vai ser Deus quem vai julgar. É Deus quem vai julgar, mas ele é o meu pastor, eu amo ele. Ora, meu irmão, que ensinamento você vai absorver de um homem desse? O que é que você vai aprender com um mercenário desse, com um lobo desse que tem em cima do altar? Né? Por isso Deus tem levantado os seus profetas. Por isso Deus ele levanta profetas dentro da igreja. E muitas das vezes, na maioria das vezes, os profetas são mal interpretados. Aí está se levantando contra o ungido do Senhor. Está se levantando contra o escolhido do Senhor. Presta bem atenção. Que o ungido do Senhor é quem tem o Espírito Santo de Deus. É quem tem a unção do Espírito Santo do Senhor. E quem tem o Espírito de Deus, ele faz as coisas certas. Quem tem o Espírito de Deus, ele trabalha conforme a vontade de Deus. Um homem que um dia foi ungido,
e perdeu a unção como Saul perdeu, não tem mais parte com o Senhor. Davi não matou Saul em consideração a Deus, mas que Saul não tinha mais unção nenhuma. Saul não era mais ungido do Senhor coisa nenhuma. E tem uns imbecis, me perdoa pela palavra, que pegam esta passagem para justificarem os erros de uns canalhas que estão aí em cima do altar ensinando mentira, de uns homens que estão ensinando coisas inverídicas, levando as ovelhas do Senhor para o inferno. Amém, amados? Então, o ungido de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Você vai ver que Elias, ele vai combater a idolatria. O rei de Israel tinha se acidentado, adoeceu dos pés, Acasias, e ele manda os mensageiros até Ecrom a consultar Baal Zebub. Porque em cada localidade de Israel tinha um Baal, eram os Balis. Balis é o plural de Baal. Né? Tinha Baal em Ecrom, o Baal Peor, Baal Berite. Tinha em toda a localidade havia um Baal. E em Ecrom ficava Baal Zebub. E esse Baal Zebub, segundo a história, quando se adorava ele, né, as pessoas entravam numa espécie de transe, ou seja, os espíritos demoníacos tomavam conta daquelas pessoas e elas se alimentavam ali das oferendas que eram feitas a esta entidade, que se alimentava de carnes estragadas, carnes podres, e eles comiam esta carne. Para você ver que os demônios levavam os seus adoradores a se alimentarem desta carne. E era o povo santo do Senhor, era o povo de Israel, o povo da nação que foi tirada há anos atrás do Egito, o povo onde Deus abriu o mar vermelho, o povo onde Deus fez cair maná do céu. Agora apostataram, né, uma geração que estava ali à mercê de Satanás. Só que o Senhor, ele manda quem? Elias interceptar os mensageiros de Acasias. Vai e fala para eles que da cama que ele subiu, ele não descerá, ele vai morrer. Ele vai morrer, queridos, porque, presta bem atenção, quando você lidera uma igreja, vou dizer para a igreja, para a atualidade, a responsabilidade está sobre quem? Está sobre o líder, da igreja. A responsabilidade é sua em levar o povo a adorar o verdadeiro Deus. A responsabilidade é sua, liderança, de estar ensinando a palavra de Deus. A responsabilidade é sua em estar alimentando o povo, as ovelhas, com gramas novas, ou seja, com a palavra do Senhor que se renova todos os dias. É isso que nós estamos vendo hoje? Não. Há uma preocupação muito grande em pedir dinheiro dentro da igreja. Há uma preocupação muito grande, né, em fazer com que a igreja sustente o pastor, muitas das vezes com ensinamentos baseados em mentiras, ensinamentos enganosos, onde a igreja não cresce espiritualmente. Muitos irmãos estão pensando que só irão herdar a vida eterna, né, se forem dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Se não forem, estão roubando a Deus. Se não forem, estão deixando de cumprir. Irmãos, o que Deus quer de nós é santidade. Você pode cumprir os seus votos, aquilo que você prometeu a Deus, mas não esqueça de santificar a sua vida. E você, liderança, não esqueça de ensinar a santidade. A santidade é a igreja. Você não esqueça de estar ensinando o povo, né, para que a idolatria seja cessada dentro da igreja. Tem igreja hoje, né, que eu trouxe um cantor famoso, eu trouxe um pregador famoso, eu vou cobrar ingresso na porta da igreja para que o povo assista. Pelo amor de Deus, irmão, vocês ficaram loucos, vocês perderam a noção de que a casa do Senhor ela tem que ser livre.
A casa do Senhor, todos têm que ter acesso. Se eu não tenho dinheiro, 50, 100 reais para pagar para ver o cantor famoso, o pregador famoso, eu vou ficar do lado de fora. Pelo amor de Deus, gente. Onde está o bom senso? Tudo que é feito é baseado no dinheiro. Tudo que é feito é baseado em numerários. Quem é o Deus da igreja que nós estamos servindo então? Ora, é o dinheiro. O dinheiro tomou o lugar de Cristo. O dinheiro está em primeiro lugar. O apóstolo Paulo vai nos falar na segunda carta a Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas vocês não atentam para isso. Vocês não observam. O que me parece é que vocês deixaram de ler a palavra de Deus. Deixaram de temer a Deus. Deixaram de ser adoradores. Quanto mais dinheiro vocês tiram, mais dinheiro vocês querem. É necessário colocar a mão na consciência enquanto há tempo. Ou vocês ficarão nesta terra e não vai ter nada para vocês. Vocês vão deixar de herdar a maior promessa. 1 João capítulo 2, versículo 25, que é a vida eterna. Vocês ficarão de fora da maior herança. Foi para isso que Cristo veio. Para nos dar a vida eterna. Para nos entregar de volta aquilo que foi roubado por Satanás lá no Gênesis. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, que nós perdemos a nossa eternidade. Cristo veio para restaurar. Mas nos parece que esta loucura por causa de dinheiro, esta briga, né, de ministérios por causa de dinheiro, esses homens, né, aproveitam a política, né, vão atrás de promessas de homens, é emprego, é não sei o quê, né, por causa do maldito dinheiro. É dinheiro, meu irmão. Vai trabalhar, vai estudar, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te dar força, vai te dar saúde. Mas faz a obra de Deus com um coração limpo, com um coração puro. Para de ficar explorando a igreja do Senhor. Cria vergonha na cara. Tem temor a Deus. Para com esta loucura, então você perderá a vida eterna. Amém. Então Elias, ele intercepta ali os mensageiros de Acasias, né? E o Senhor manda uma mensagem para ele: olha, tu vai morrer, né? Porque tu procuraste quem? Tu vai procurar um outro Deus. Será que não tem Deus em Israel? Né? Então, acontece na atualidade, as pessoas procuram quem? Acontece alguma coisa, eu vou procurar os meus recursos. Né? Esses homens, eles estão tão fissurados pelo dinheiro, tão amantes do dinheiro, que qualquer coisa não oram mais a Deus. Vão procurar quem? Vão procurar ajuda, a medicina, os melhores médicos. Deixam de orar a Deus. E muitas vezes a resposta está tão perto. Nós temos um Deus que peleja nossas causas. E aqueles homens voltam. E é interessante que agora nós vamos falar do ministério de Elias. Como ele era reconhecido. Né? E ele lhes disse: qual era o traje, no versículo 7, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Acasias pergunta para os seus servos. E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Querido, ninguém se vestia como Elias. Ninguém se trajava como Elias. Elias era reconhecido pelo seu traje, né? Reconhecido como um homem de Deus. E presta bem atenção que ele não usava um paletó Armani. Elias não andava com um anel de teólogo no dedo para impressionar. Elias não chegava, né, com a sua BMW, com a sua Mercedes. Não. Um homem que vestia uma roupa de pelos, né, de camelo, provavelmente, certamente era um homem que não tinha condições financeiras. Naquele tempo, o tecido era muito caro, era caro demais.
E este homem se vestia de forma simples, de forma humilde. Mas o diferencial na vida de Elias é que ele era cheio do Espírito de Deus. O diferencial na vida de Elias é que ele era obediente ao Senhor. O diferencial na vida deste homem é que ele nunca deixava de profetizar, nunca deixava de entregar o que Deus mandava ele fazer. Você observa que lá no livro de 1 Reis, ali no capítulo 18, 19, ele vai ser perseguido por Jezabel, e ele, como ser humano, ele vai desejar a morte, ele vai cair em uma espécie de depressão. Mas assim mesmo o Senhor o ajuda, o anjo do Senhor o alimenta. Ele vai para o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde Deus revigora Elias novamente, que ainda tinha obra para ele fazer. O Senhor manda que ele saísse da caverna, ele vai ungir Jeú, ele vai ungir Eliseu, que no futuro vai ser o seu sucessor, Ele vai levar ainda ali uns 7, 6 anos, segundo a história. Mas era um homem que tinha sua vida pautada no reino de Deus. Um homem que tinha sua vida pautada no Senhor, na rocha que era o seu Salvador, o nosso Deus poderoso. E ele é reconhecido por Acasias, porque nenhum outro homem se vestia como Elias. Quando ele recebe a mensagem, quem foi? Olha, é um homem vestido de pelo. Em algumas traduções está assim, um homem peludo. Era a maneira que ele se vestia, a forma como ele se vestia. O profeta do Senhor, não importa, eu já falei em outras ministrações, eu repito aqui, irmãos, que não vai ser a nossa indumentária que vai fazer com que sejamos reconhecidos perante a esta sociedade. Não vai ser o nosso anel de teólogo, não vai ser o meu certificado, não vai ser a minha eloquência que vai fazer com que as pessoas acreditem em Deus, acreditem no Deus que está em mim. Profeta do Senhor, ele tem que ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Quem deve brilhar é o Espírito Santo de Deus. Devemos ser profetas, devemos ser servos no nosso trabalho, servo na escola, servo na rua, na vizinhança. Profeta do Senhor não pode ser profeta somente dentro da igreja. Profeta do Senhor não pode ser profeta somente na presença dos irmãos, na presença do pastor. Não. Profeta do Senhor, ele tem que ser profeta em todo o tempo. Ele tem que deixar o Espírito Santo de Deus brilhar. Ele tem que deixar o Espírito Santo se manifestar em todos os momentos da sua vida. Eu não posso me tornar um hipócrita, irmão. Você vai ver que este homem, Elias, ele era reconhecido. E a sua indumentária, a forma como ele se vestia, já era reconhecido. Porque somente ele se vestia daquele jeito. Somente Elias se vestia daquela forma. Eu fui pregar numa igreja no tempo desse aí, um culto de jovem. E eu cheguei, paletó, você me visto, paletó, gravata, Pastor, eu cheguei lá, todo mundo, bem à vontade, os jovens de bermudas, o pastor, uma camisetinha, tudo, olhou para mim, o pastor Paulo, senhor sempre elegante. Irmão, eu sempre me vesti assim, e eu vim pregar para o povo de Deus, Eu vim pregar para o povo de Deus, então é natural que eu venha dessa forma, porque eu aprendi desta forma. E preguei a palavra de Deus. Irmão? Porque o culto é de jovem, eu vou pregar de bermuda porque são jovens. Pelo amor de Deus, querido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A indumentária, mas o hábito, tem um ditado que diz assim, que o hábito não faz o monge. Nós prestamos bastante atenção. Que eu moro na Babilônia, mas eu não sou babilônio. Eu sou peregrino nesta terra. A igreja, ela pertence ao céu. Nós somos um povo que estamos aqui de passagem. Então eu devo me vestir como um cidadão celestial. Eu devo orar ao Espírito Santo e ele vai dizer a forma como ele quer, que ele deseja que eu me vista. Se eu me misturar com os babilônios, eu não vou saber quem é quem. Se eu acompanhar as modas que estamos presenciando nesses últimos dias,
Aí fica difícil, né, irmão? Então eu me visto de forma de essência, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, pastor, Deus não quer roupa, ele quer o coração. Meu amado irmão, você é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então, se o Espírito Santo ele mora em mim, eu vou cuidar do meu templo, eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou ter esta preocupação, né? Não importa o que você fazia antes, mas hoje o Espírito de Deus ele não habita mais nos templos como ele habitava no Antigo Testamento. Portanto, o templo hoje sou eu. Então, por isso eu cuido do meu templo, eu cuido do meu corpo. Né? Se eu andar mostrando o meu corpo para todo mundo, como tem algumas irmãs que fazem isso, alguns irmãos, que não é sua irmã não, eu não vou aqui falar das mulheres, somente delas, mas dos homens. Tem pastor aí que está na praia só de sunguinha, né, pastor? Está lá pegando sol porque eu estou no ambiente da praia. Meu irmão, tu pode fazer o que tu bem entender, né? A vida é tua, né? A vida é tua, mas eu como pregador da palavra de Deus, como servo do Senhor, eu não posso deixar de te alertar de que o teu corpo ele tem que ser templo do Espírito Santo, né? Ele precisa ser templo do Espírito Santo de Deus. Pelo menos esta é a vontade do Senhor. Agora, se você não tem preocupação com isso, não sou eu que vou te condenar, tá? Continua fazendo o que tu estás fazendo aí. O problema é teu. Tá bom, amados? Então, voltando aqui para Elias, você vai observar que este homem, né, com a sua indumentária simples, com a sua roupa de pelos, né, de cabelo, este homem ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E tudo que ele falava acontecia. Você vai ver que no decorrer desta mensagem aqui, né, se você continuar a ler, você vai ver que ele vai fazer fogo descer do céu e ele vai acabar matando alguns soldados que tentaram prender. Amém, queridos? Então, fica esta mensagem aos nossos corações sobre este ministério profético. Recapitulando, o profeta, o Senhor levanta em tempos de idolatria, de apostasia, em tempos em que o povo do Senhor está mergulhado no pecado. É o que nós estamos vendo atualmente na igreja. Voltando, eu citei antes, já citei em outras pregações, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, e ele nos orienta a buscar o dom de profecia, que exorta, edifica e consola a igreja. Este é o papel do profeta. Não é ficar para fazer campanha aí para apartamento, a campanha para o marido voltar, para a esposa voltar. O profeta ele tem que profetizar para que a igreja seja edificada, seja consolada, para que a igreja do Senhor abandone a idolatria e seja firmada na rocha. E esse é o dom profético. O profeta, o Senhor, ele levanta para profetizar, principalmente aos grandes. Observe que Elias, ele profetiza para os reis do Reino do Norte. Profetiza para Acabe, profetiza para Acazias, o seu filho. Elias está sempre profetizando. Você vê que Jeremias vai profetizar para Joaquim, vai profetizar para Zedequias. Você vai ver que Daniel vai profetizar para Nabucodonosor. Ou seja, amados, profeta do Senhor, ele não escolhe para quem profetizar, quem escolhe é o Senhor. E sempre palavras de admoestação, sempre palavras duras, para que haja conversão. Liderança da igreja do Senhor, abram seus ouvidos, ouça o que Deus tem falado para vocês, porque senão duro será. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar orando pelos profetas do Senhor, para que Deus venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar força, que eu sei que é um ministério espinhoso, muitos não querem ouvir, muitas portas estão sendo fechadas, né? E eu vou falar aquilo que eu já falei em outras ministrações: quem se levanta contra o profeta do Senhor não está se levantando contra o profeta em si, mas se levantando contra o próprio Deus, contra o dono da palavra, porque o dono da palavra não é o profeta é apenas a boca de Deus.
Ele é a boca de Deus. Então, quando você se levanta contra um profeta, você está se levantando contra o próprio Deus, meu irmão. Aí você se acerta para lá com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por este momento onde estivemos aqui na tua presença. Eu te apresento teus filhos, os profetas, Senhor, e teus servos. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dá cada dia mais unção do teu Espírito Santo sobre os teus profetas, os teus servos, Senhor, que muitas das vezes são humilhados, que muitas das vezes são desprezados dentro das igrejas. Que o Senhor possa abençoá-los. E em nome de Jesus, Senhor, eles possam fazer a diferença. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amados, fiquem todos com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueçam de santificar vossas vidas. Fiquem com a paz de Deus.